olha, o Léo Condé, se tem uma coisa que ele teve à disposição dele foi tempo, né? Ainda está tendo, inclusive, até hoje, para pensar o que ele vai fazer. O Vitória vai encarar o Guarani nesse domingo, lembrando sempre que esse jogo vai ser transmitido ao vivo aqui na tela da Band para todo o Brasil. E o rubro-negro está no G4, ok, né? Mas a gente sabe que está tudo muito emboladinho ali, todo mundo encostado, então tem que ficar ligado. Começar, licença aí você, novamente, viu? Começar com a gente que é Vitória declarado aqui, porque lá é a banda tricolor. Mas a pergunta para a banda tricolor, eu quero saber o seguinte, quem vai chegar? Vai vir de short ou de calça comprida? Nem responda, viu, Baraúna? Nem responda. Meu bom velhinho, depois você responde. Guarani, que meio de tabela. Sim. Teoricamente, eu ia falar teoricamente, é um adversário mais tranquilo do que enfrentar o Vila Nova. Eu lembro que na semana passada, Ju, a gente conversava aqui com o nosso querido Anderson, e Anderson falava da sequência que tem o Esporte Clube Vitória dentro da competição. A sequência é bastante complicada, mas o Guarani não faz parte dessa sequência. Lógico, cada partida é uma partida, cada jogo é um jogo, vai encontrar muitas dificuldades, mas não é um time que briga hoje diretamente pela fase classificatória do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece em Campinas. Quem foi em Campinas recentemente sabe das dificuldades econômicas também que vive a equipe do Guarani. Meu querido amigo que está aqui do lado e colega de profissão, Emílio Pinto, sabe exatamente isso, conhece muito bem o Brinco de Ouro, que você chega em um estádio que já está bastante desgastado em relação à manutenção, e isso mostra, reflete diretamente no futebol, reflete diretamente no poder econômico da equipe do Guarani. Lógico, vai ser um jogo difícil, mas, como disse você na abertura do bloco, Léo Condé teve muito tempo e está tendo tempo para poder corrigir os problemas. Diga-se de passagem, não são tantos os problemas no Esporte Clube Vitória, e acredito que o Vitória faça um bom jogo e volte com os 3 pontos de Campinas. E ele tem uma vantagem. Primeiro, o Vitória está na parte de cima da tabela, é o melhor mandante da Série B, é o melhor mandante, é o time que tem o maior saldo de gols até aqui, né, quem mais marcou gols, melhor ataque da competição. Então o Vitória chega credenciado para ameaçar o Guarani. O Guarani começou bem, perdeu o seu técnico, teve problemas lá internos e continua tendo também por esse motivo financeiro. Aliás, é muita gente mandando o Guarani e termina atrapalhando tudo. Mas não tem nada a ver com isso. O Vitória está invicto contra o Guarani. Os últimos jogos, o Vitória se deu bem, tanto aqui como lá. E a tendência natural, de novo, é que o Vitória enfrente lá o Guarani, o Verdão, e lá dentro consiga vencer. Não é tão difícil, não. Aliás, dos jogos fora de casa, o Vitória só não venceu o Mirassol, o único que fez uma péssima partida naquele dia, e todo mundo lembra disso, uma péssima partida, e aí não teve jeito. Agora não. Muito tempo para treinar, jogadores retornando, o time vai basicamente com o melhor que tem, então tem chances amplas de chegar no Brinco de Ouro da Princesa. Eu nunca vi a Princesa, nem ouvi o Brinco de Ouro. Estou vendo até o negócio lá de latão e tudo mais, mas enfim, chegar lá, apresentar um futebol ótimo, um futebol excelente e vencer tranquilamente o Guarani. O Guarani não é um bicho feio, não. Não é um bicho papão. Precisa do resultado, precisa. Time jogando em casa, comandante do lado dessa torcida, normalmente dá trabalho. Mas o modelo que o Vitória tem aplicado tem dado certo. E se utilizar de novo essa receita de bolo e der certo, Vitória volta para Salvador com 3 pontos para ir para fechar com mais 3 contra o Sampaio Corrêa, mas aí é uma outra história. Emílio, Ju e amigos, é claro que fica uma preocupação por conta do último jogo, né? Derrota em casa para o Criciúma. O torcedor do Vitória começa a olhar a tabela ali se espremendo um pouquinho, aí começa a bater aquela preocupação. Mas, na minha opinião, um time que quer subir divisão, consegue subir de divisão, principalmente na Série B, que é sempre marcada por muito equilíbrio, é a equipe que faz diferença fora de casa. E a gente tem visto um Vitória com personalidade também jogando fora de casa. Teve a exceção, como o Emílio disse, no jogo contra o Guarani. Mas se você for olhar os jogos do Vitória... Mirassol, verdade. Se você for olhar os jogos, como por exemplo contra o Tombense, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uma equipe equilibrada, uma equipe que mostrou personalidade, que não sentiu o fato de jogar como visita. Então, numa partida como essa, em um jogo em que o Guarani, como já disseram, é meio de tabela, com os jogadores que estão com a confiança em alta, ganhando confiança no Vitória, eu acredito que sim, é possível tirar 3 pontos de lá. Ainda tem aquele fator bom que é a famosa lei do ex, né? Tem vários aí que passaram pelo Guarani, 4 tem o Giovani, tem o Rodrigo Andrade, enfim, tem jogadores que podem... João Vitor, enfim, são boas possibilidades que eu vejo para o Vitória, num time bem armado pelo Léo Condé, um técnico para mim que já devia ter estourado
há muito tempo, mas, claro, está em processo de evolução. Com certeza, se conseguir levar o Vitória para a Série A, vai conseguir alcançar grandes voos, inclusive com o próprio Vitória, quem sabe. A gente, quando fala, sempre traz o contexto histórico, né? E a gente não está falando daquele Guarani de 78, Verdade. de Zé Carlos, de Neneca, de Zenon, de Careca. A gente está falando de um Guarani, de um momento que vive as mesmas dificuldades financeiras, que vive problemas dentro da própria competição. Tem horas que ele faz um grande jogo, tem horas que ele faz um jogo muito ruim, independente de estar dentro ou fora de casa. E o Guarani tem sido assim, ele tem sido irregular. E aí eu acho que o tempo que teve o Léo Condé pode dar a ele a condição de aproveitar essa irregularidade do próprio Guarani, traduzi-la em pressão contra esse time, que de qualquer sorte vai ter o torcedor a apupar caso o Vitória se poste bem, se mostre bem nos 15 primeiros minutos, e aí é empurrar esse apupo da torcida, essa pressão da torcida contra o próprio time e tirar proveito disso. Tirar proveito como? Com a boa fase que vive o Wellington Nem, com a boa fase que vive o Oswaldo, com um momento bom, uma reentrada do Trellis da equipe, que veio com um momento bom novamente. É ver um Zé que ainda não conseguiu mostrar um momento pré-lesão. A confiança do Lucas Arcanjo no gol. Lucas Arcanjo no gol. Então, assim, eu vejo um Vitória muito mais equilibrado para conquistar no triunfo uma vitória diante do Bugre do que o próprio Bugre em trazer dificuldades para o Vitória no Brinco de Ouro. E é histórico. O Vitória tem muito mais possibilidades, mais jogos relativamente mais tranquilos contra o Guarani e o Vitória contra a Macaca. Já o Bahia tem dificuldades extremas contra o Guarani e o Vitória contra a Macaca. É histórico, né? Nos confrontos com os times campineiros. Então vamos torcer para que o Vitória tenha feito um grande trabalho, e acredito que fez, o Léo Condé tem mostrado isso. Toda vez que ele tem tido tempo, a equipe tem respondido em campo e traduzir isso em um verdadeiro arrastão. Por falar em arrastão, mandar mais uma vez. Mandei ontem, mandar hoje. Um abraço para a turma lá de Lauro de Freitas, arrastão dos Sampaios. Amanhã, não. Depois de amanhã. Hoje é sexta, depois de amanhã no domingo. Beijo grande e que o Vitória faça esse arrastão no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, para fazer isso, precisa corrigir. Ficou muito claro pra gente. O Vitória perdeu um jogo em casa contra o Criciúma por falhas dele. Ele perdeu para ele mesmo. Perdeu quando deu muito espaço no meio campo, perdeu quando deixou de criar no meio campo, perdeu quando só atacava pelo lado direito e defendia muito mal pelo lado direito. E aí tem que fazer um trabalho para que o Zeca possa ter mais força naquele setor. Não é um jogador ruim, não, mas tem falhado muito. O Vitória tem tomado muitos gols pelo lado de Zeca. Eu acho que esse tempo que o Vitória teve aí para pensar, enfim, para imaginar esse segundo tempo, deve ter o Léo Condé corrigido também esses problemas. Quer dizer, na verdade, o que fez o Vitória perder em casa foi o próprio Vitória, não foi o Criciúma, foi o próprio Vitória. Demorou de acordar no jogo, né? Demorou de acordar. E outra coisa, nem sempre você pode empregar o mesmo esquema tático para times diferentes. Dentro do Barradão, deixou que o Criciúma pesasse na sua área e ficou atrás, só que o Criciúma foi e gostou. E o Vitória não conseguia sair. Depois também tem outro detalhe. Você falou do Trellis, eu gosto do Trellis, é um finalizador, mas o Trellis tem um grave problema. O Trellis não aprendeu a jogar com a bola. Então a bola vai nele, bate e volta. Diferente do Gamalhovic, que segura a bola, que toca. Quem, menino? Gamalhovic. O homem tá machucado, mas é o artilheiro do Nordeste. Ele voltou a treinar, né? Voltou Ótimo, a treinar. Inclusive, porque eu até falei essa semana, a passagem do Léo Gamalho pelo Vitória e acabaram acontecendo algumas coisas Duas aí, lesões, né? Duas lesões, Difícil, um negócio que ele agora bateu lá na barreira. Agora o negócio do câncer da a pele. descoberta de câncer de pele, é bom vê-lo novamente em campo. Então ele é um jogador que, além de ser finalizador, ele também sabe segurar. É uma opção tática que ele dá para o técnico. Já o Trellis não, o Trellis é finalizador. O Trellis não sabe segurar a bola lá na frente. Então, esses problemas também, seguramente, o técnico Léo Condé deve ter observado com toda a sua comissão técnica para que isso não se repita agora num jogo importante. Gente, porque a gente fala assim, não, mas o Vitória está bem. Está bem, mas quem quer subir tem que pensar em 62 pontos iniciais, né, que é a zona ali interessante, para depois pensar talvez em algo mais. Vitória, por enquanto, não chegou lá ainda, então não pode vacilar. O Caio, como é interessante futebol, né? O Emílio faz essa narrativa toda. Um dos principais puxadores de contra-ataque e o passe final mais apurado tem sido o Trellis. Naquela puxada de contra-ataque, quando ele recebe do Wellington Nem, ele tem definido o último passe para o homem de preparação muito melhor do que os meias
que tem essa função Analise, de 90 definir esse minutos, passe. o bate e volta lá. Não, entendo. Eu tô falando que quando ele pega essa bola fora da área, ele consegue enxergar os seus companheiros dando uma opção de passe melhor até do que quem deveria. Já nesta questão de segurar lá dentro, fazer o pivô, de fato, ele não consegue fazer o pivô. Sim. Mas se é para finalizar ou de cabeça ou de uma sobra, Aí ele é o cara que tem sim, aparecido. ele é cruel. Então, assim, o futebol é interessante por isso, que o próprio jogador ele se reinventa em cada partida. Como a gente sempre fala, né? Cada jogo conta a sua própria história. O importante é o Vitória entrar conectado com o jogo, ligado no jogo. Essa é a E parte a interessante. coletividade, Bará, porque, por exemplo, o Oswaldo tem 36 anos, é um jogador que tem uma entrega muito boa, ele se esmera no jogo, mas espera aí, o cara não pode correr sem receber bola. E teve alguns lances no último jogo que eu tive a calma de ver e rever, que ele corria e o cidadão fazia uma tomada de decisão completamente diferente. Mas em Aí duas, levantava e falava, cadê a bola? em dois quase eu entro pela tela para esganar ele. Teve uma bola teve uma bola que o Wellington nem se livra de dois. O Trellis abre na esquerda, o Zé Hugo Ele se abre retou e também. chuta. Ele dá no Oswaldo, o Oswaldo, ao invés de lançar para dentro ou devolver pro Ney, tenta driblar dois, perde a bola e deu um contra-ataque perigoso que quase o Vitória tomou gol. Então, assim, a tomada de decisão tem que ser sempre coletiva. O pessoal tem que lembrar, o jogo é coletivo. Por mais que eu tenha a capacidade de driblar 5, se eu puder passar pro cara que tá no ponto futuro pra ele fazer o gol, é melhor. Claro. E você passa bem. Você lembra aquele ano lá de Eu fiz esse homem 2000. artilheiro. Ah, pronto. 2008? Ave A gente Maria. foi jogar junto. Eu não era Rapidinho. Não lembro dessa Balaúna época. não era velho nessa época. Eu fiz 11 gols no jogo. Não, ficava com a perna só assim. Balaúna era só na medida. Joga certo, viu? Era Joga só na certo, medida é verdade. Só pra lembrar, Você lembra? 11 gols? Era um baba, Era baba de só imprensa, site, só tá? imprensa. 5 contra 5. E tinha cinco eu do outro disse lado? a ele, fez, e aí, precisa voltar? Eu digo, não, fica lá. Você vai ser o artilheiro. Era só ele, dar não, a bola no rapaz. pé. Só eu passei umas 8 pra ele. E o goleiro eu acho que era até Jeanzinho na época, era garoto. 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 Goleiraço. Pegando muito. O jogo de domingo, Ju, é um jogo importante, inclusive taticamente para o Vitória. O Vitória, ele é muito bom quando reage ao adversário. O que aconteceu nas duas partidas que o Vitória perdeu dentro de casa? O Vitória teve dificuldade ali contra o Criciúma, porque o Criciúma marcou muito bem, inclusive no primeiro tempo teve mais a bola, criou grandes oportunidades, inclusive um chute de Arilson, né, que foi um chutaço, passou há pouco ali, uma grande defesa de Lucas Arcanjo. E com o Atlético Goianiense a mesma coisa. Alberto Valentim marcou muito bem o Vitória, e o Vitória precisou propor, precisou ter a posse para aí sim conseguir encaixar as melhores jogadas. Quando o Vitória é um time mais reativo, por ter jogadores muito rápidos, e aí a conexão entre Zé Hugo e Marcelo, ela foi muito boa até o início ali da competição. Estamos no início, mas no início do início, isso começou a ser treinado pelas defesas adversárias, porque era uma válvula de escape. Então hoje esses jogadores caíram um pouco de rendimento. Mas assim, o Wellington nem está numa fase muito boa. E aí quando você tem Marco Antônio e Rodrigo Andrade, você percebe que você tem uma proteção melhor. E aí o Wellington nem, Oswaldo que tem rendido muito mais como ponta direita, que é diferente na carreira dele. Normalmente ele rende pelas duas, mas hoje ele como ponta direita, ali com a perna direita, ele vai muito bem. E aí Zeca cai por dentro. Outra questão que é importante destacar é um Vitória hoje que ele não tem de fato um jogador que pensa o jogo, um cara que seja um distribuidor de bola. Seria Giovanni Augusto, mas ele por não estar apto fisicamente, não tem conseguido jogar. Mas é um cara que, inclusive, o Vitória precisa ir ao mercado para contratar. Como o Ulisses falou do Bahia, falo também do Vitória. O Vitória está bem, está na segunda colocação, está fazendo um bom campeonato, mas precisa ir ao mercado de forma cirúrgica, contratar jogadores ali para encorpar esse elenco.